Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandra Wisterman, estou aqui nesse canal com o intuito de trazer um pouquinho do conhecimento do Senhor Jesus para o nosso coração. Eu tenho aprendido a ler a Bíblia e nessa leitura, cada dia mais, eu tenho observado o quanto Deus nos ama, pois Ele nos deixou as Escrituras Sagradas para que possamos ler, aprender e assim trazer para o nosso dia a dia. Hoje eu tenho o intuito de trazer para você a história de uma viúva, uma mulher que teve que ter muita fé. Mas dentro dessa fé exorbitante, de um ato exuberante na palavra de Deus, que foi a multiplicação de azeite, essa mulher teve que ter muita fé para chegar até o profeta Eliseu. Certa vez, na Bíblia, em 2 Reis, no capítulo 4, está escrito que houve uma mulher cujo perdeu o seu esposo. O seu esposo era um servo fiel do profeta Eliseu. Olha o quão é importante sermos servos e servos fiéis, servos de verdade, pois isso vai mandar na nossa trajetória. Até as pessoas que estão à nossa volta vão receber bênçãos do Senhor por ter sido servos fiéis a Cristo. Essa mulher perdeu seu esposo, logo houve o credor na sua porta solicitando seus 2 filhos como escravo. Ser servo do Senhor não quer dizer sempre que nós temos as nossas finanças em dias. Em muitos casos, as pessoas têm controle emocional, mas não têm controle financeiro. É bom que a gente saiba que se você tem falta de algo, você tem que buscar pessoas que tenham conhecimento através desse assunto para te instruir. Esse homem é relatado como ele tem dificuldades em suas finanças, pois um credor bateu na sua porta após a sua morte para solicitar os seus 2 filhos como escravo. É muito sério isso. É necessário que nós tenhamos controle sobre tudo o que fazemos, pois nós estamos sempre deixando um legado para os nossos filhos. Mas ele também deixou um segundo legado. Apesar da sua dificuldade financeira, ele era um servo fiel. E aquele servo fiel, até depois de sua morte, a fidelidade de Deus, ela ainda é com ele. Deus provou isso quando essa mulher foi até Eliseu e disse a Eliseu: Eliseu, o meu marido, teu servo, ele se foi, ele morreu. E agora tem um credor na minha porta, me solicitando os meus 2 filhos. Imagina só, ela quis dizer a ele: estou eu viúva e agora vou perder meus 2 filhos, o que será de mim? Ele serviu ao Senhor, nosso Deus, me ajude, socorro. Esse profeta vira para ela e diz assim: o que tens? A resposta dela foi muito direta. A primeira palavra que saiu da boca dessa mulher foi nada. Depois que ela se recordou, ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que ela informou em primeira instância foi nada. Ela olhou para o seu cenário e se sentiu tão perdida que ela decretou total falência. A perda do esposo e ainda não tinha nada em casa. Depois ela se recordou, senão uma botija de azeite. Era apenas o que aquela mulher tinha. Ele lhe deu uma instrução. Todas as vezes que nós temos instruções do nosso Deus, do nosso Senhor, através dos profetas que temos aqui na terra, através de sonho, através de conversa, através de abrir a Bíblia, ler e folhear, o Senhor sempre nos instrui. E ali ele instruiu aquela mulher: vá, consiga entre a sua vizinhança vasilhas, ponha-se no seu quarto com seus filhos, feche a porta dentro da sua casa e ali você derrame o azeite em cada vasilha. Primeira coisa que ele deu de instrução foi isso. Então aquela mulher tinha a instrução que ela deveria buscar vasilhas em toda a sua vizinhança. Uma das coisas importantes para a gente entender é que é necessário que nós tenhamos uma boa conduta com a nossa vizinhança, com os nossos parentes, com as pessoas que estão próximas a gente, pois nós nunca sabemos como eles irão nos servir e como podemos servir a eles.
olha que coisa mais interessante, ela precisou de vasilha. Será que se alguém chegasse na sua porta hoje, a sua vizinha, e te pedisse uma vasilha, você teria predisposição e disponibilidade para emprestá-la? Ou vice-versa, não que seja apenas uma vasilha, naquele momento ela precisava de doações, não era só um empréstimo. Ela tinha que ser uma mulher tão virtuosa e tão abençoada, aonde todos que estiverem à sua volta tinham ali uma vasilha para lhe dar. Porque pensa, o servo do Senhor, o profeta, ele deixou para ela uma instrução. E se ela não tivesse vizinhança ou tivesse amizade suficiente para conseguir vasilhas? Ela precisou da ajuda de todos. Às vezes você acha que você consegue as coisas sozinho, mas é um recado que o Senhor tem para te dar. Nós nessa vida aqui na face da terra não somos só. Nós precisamos um dos outros. E quanto mais eu conheço do meu irmão, do meu próximo, daquele que está ao meu lado, mais a possibilidade de eu poder lhe servir e ser servido por ele. Pois todas as vezes que eu sirvo alguém aqui na face da terra, eu sirvo ao nosso Deus vivo, que está no reino dos céus, observando a cada um de nós para poder abençoar a nós também. Pois quando fazemos para o nosso próximo, assim fazemos para ele. Pois ele deixou escrito na tua palavra que quando você faz para qualquer um pequenino, assim você faz para ele. Então aqui ela precisou da ajuda da sua vizinhança. E ela disse, após receber todas as vasilhas, colocar ali. Eu tento imaginar a cena, eu tento imaginar ali aquela casa repleta de vasilhas vazias, repleta de vasilhas em todos os lados, 2 filhos sem entender nada e uma mulher apenas com uma botija. Tenta imaginar uma botija de azeite, ela olhando para aquele azeite, olhando para as vasilhas. Se essa mulher fosse incrédula, primeira coisa, ela não iria até o profeta. Se essa mulher não tivesse discernimento de espírito, ela ia olhar para ele e falar: o que eu vou fazer com tanta vasilha e uma botija? Pensa o seguinte, ela nem teria pegado tantas, mas essa mulher teve tanta fé, teve tanta confiança no Senhor e no profeta, porque ele era a boca de Deus aqui na face da terra. Então ela pegou aquele azeite, aquela botija com o azeite dentro e foi derramando a cada vasilha. Sabe? O que multiplicou? Foi as vasilhas ou foi a botija? A botija foi única. A botija foi uma só. As vasilhas, ela já tinha recebido. Elas não começaram a sair do nada. Ela já tinha pegado com a vizinhança. Cada descida era o azeite. Era o azeite que descia até a vasilha e chegava até o topo. Esse azeite era a multiplicação. Então ela enchia uma a uma. Pensa ela falando com seus filhos: traz mais uma, encheu, traz mais uma, encheu, traz mais uma, até que chegou um versículo que eu vou falar para vocês, escrito no capítulo 4, verso 6. Depois que os vasos foram cheios, disse a mulher a seu filho: traze-me outro vaso. Porém, ele lhe respondeu: não há mais vaso algum. E o azeite parou. Vamos entender que o azeite é que é a multiplicação. As vasilhas não, a botija muito menos. O azeite é o nosso Deus, o azeite é o Senhor. Basta que você tenha uma botija, tamanha fé e acreditar. Ali dentro daquela casa não podia ter um incrédulo. Os seus 2 filhos também tinham fé, pois eles ali auxiliavam a mãe com cada uma da vasilha. Imagina, tenta fechar o olho e imaginar o que é uma casa pequenina, porque não é como hoje, era apenas ali uma casa pequena, talvez um cômodo mais aberto, e ali várias e várias vasilhas, onde uma mulher não tinha mais nada além daquela botija de azeite. O azeite foi derramado um a um e o Senhor foi fazendo a obra naquela família. Olha para vocês entenderem que ali, quando chegou a última vasilha, ela se encheu, ela pediu a próxima, não havia mais, o azeite parou. Quando Deus deseja te abençoar, Ele não vai te entregar nem faltando e nem em excesso.
Ele vai te entregar a quantidade certa. Se ela buscasse apenas 2 vasilhas, o resultado seria de 2. Se ela buscasse 50, seria de 50. Ele não estipulou a quantidade de vasilha. O que eu quero te dizer é que Deus, ele não limita o seu sonho. Se o Senhor te fez sonhar algo, colocou um projeto dentro do seu coração, ele não te limita. Ele somente derramará o azeite naquilo que você projetou. Se o seu projeto requer 2 vasilhas, ele enche até que acabe a vasilha, assim o azeite para. Se o seu projeto requer 20, 50, 1000, seja qual for, quando a última vasilha se encher, ali o azeite para. Porque o Senhor Todo-Poderoso, que supre toda a sua necessidade, a necessidade daquela mulher foi suprida. E ela, apesar de todo o azeite em sua casa e saber o quanto financeiramente aquilo valia, ela voltou ao profeta Eliseu e buscou mais instrução. Porque nessa vida nós necessitamos de instrução que vem direto do Senhor. Quando Deus te enviar o recurso, não ache que porque você tem um recurso você não depende de Cristo. O recurso veio dele e ele te instruirá como utilizar o recurso. Vamos entender que nesse momento, quando ela foi ter com ele, no capítulo 4, verso 7, então ela foi ao homem de Deus e o informou do acontecido. Imagino eu que Eliseu já tinha noção do que Deus faria, mas ela ainda foi lá, olha pra você ver, ela foi lá quase contou um testemunho. Aconteceu, você pediu pra mim pegar as vasilhas, peguei, você pediu pra mim derramar o azeite, derramei, agora tá tudo cheio, o que eu faço? Ele a instruiu, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. O restante que tinha ali, após pagar todas as dívidas dela, ela ainda iria viver. Ele não pediu para trabalhar com o restante, ele pediu para viver do restante. Imagina o quanto o Senhor multiplicou. Tamanha a fé dessa mulher. E eu e você. Como tem sido a nossa fidelidade, a nossa fé, a nossa perseverança com o Senhor em meio às circunstâncias, dificuldades da vida. Essa mulher, após a perda do seu esposo, sacerdote do lar, um dos bens mais preciosos, pois aquele que ama o seu esposo também conserva o amor a Cristo. Por amor àquele marido, o Senhor derramou bênção sobre ela. Provavelmente, naquela situação, quando ela olhou o cenário de ter ali, ainda talvez num luto, de dificuldade sem o esposo, provavelmente sem trabalho, tendo 2 filhos para cuidar, ela pensou: o que vai ser de mim, ó Senhor Jesus? O que vai ser de mim, meu Deus, nessa situação? E o Senhor foi lá e provou para ela que Ele é Deus, hoje e para todo sempre. Ele multiplicou, Ele foi o azeite da vida dela. O Senhor, Ele trabalha na sua dificuldade. O Senhor, Ele trabalha no seu sonho. O Senhor, Ele trabalha nas suas conquistas. Pensa que talvez para o sonho que você mais deseja do fundo do seu coração, você ainda não tem nada. Mas o Senhor disse: o pouco que tem, para mim é tudo. Não preocupe com tudo, preocupe com o pouco que tem. Ó Senhor Jesus, hoje eu tenho aqui apenas esse valor, mas esse é meu azeite. O Senhor é quem multiplica. Através desse azeite vai virar tudo isso, pois o meu sonho é grande e eu creio que as promessas do Senhor sobre a minha vida vão se cumprir. Quando? Quando eu servir ao Senhor, quando eu habitar no Senhor, quando eu estiver contigo e o Senhor em mim. Pois a palavra de Deus nos diz: se estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós,
Pede-me tudo que lhe será feito. Pensa que se você tiver em Cristo, a palavra dele dentro do seu coração, você saber com quem você está pedindo, a autoridade que o Senhor tem, a bênção que o Senhor tem, o azeite que o Senhor é, e se você souber pedir, ele deixa claro que ele te concederá, ele te entregará. Ele entregou para essa viúva todo o azeite que era necessário para resolver a vida dela e dos seus filhos. Qual azeite você está precisando hoje? Você tem uma botija com uma pouca quantidade de azeite suficiente para que o Senhor multiplique? Você tem tamanha fé, acredita que o Senhor tem poder para pegar o pouco que tem e multiplicar e transformar em muito e transformar em uma realização que vem de Cristo para você? Se os seus sonhos estão morrendo a cada amanhecer, é porque você não está em Cristo. Pois se você estiver nele e as palavras dele estiverem em vós, você pode pedir e assim será feito. Entendemos sim que é necessário trabalhar, buscar conhecimento, sempre estudar, sempre sair à frente, é buscar algo novo todos os dias para que possamos fazer. Mas se fizermos a nossa parte, ele fará a dele. Ele é fiel para cumprir. Agora você está fazendo a sua parte? Que geramos essa reflexão no nosso coração. O amor de Deus, ele está dentro de nós. Que nunca possamos esquecer disso. Essa mulher foi abençoada porque o seu esposo, ele era servo do Deus vivo e ele servia a Eliseu aqui na face da terra. A quem você tem servido? A quem você tem dedicado o seu tempo? Pois o Senhor, quando ele é o seu Deus, o seu escudo, sua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, esse Deus, ele é capaz de multiplicar o pouco que tem em muito. Você crê nisso? Que Deus te abençoe com essa palavra, que essa palavra seja de paz, de prosperidade, de entendimento e de sabedoria. A prosperidade está no azeite. O nosso azeite é Cristo. Eu desejo Cristo para você e para toda a sua família. Eu te agradeço por estar aqui comigo mais uma vez. Peço que você compartilhe, siga e se inscreva no canal. Não deixe de ativar o sininho das notificações. Sempre tem um vídeo novo aqui para conduzir a gente, todas nós, em mulheres abençoadas, mulheres que buscam sabedoria, entendimento na palavra de Deus para conduzir a nossa família. Essa mulher conseguiu conduzir os seus filhos e retirá-los de uma escravidão, porque Cristo serviu a ela, por ela ter servido a Cristo. E você? Um beijo no seu coração. Até a próxima.